Fake news. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando eu falo podcast do Senso em Comum, significa que o canal do Senso em Comum no YouTube está sendo atualizado constantemente, agora não apenas com podcast. Nós temos a playlist do podcast Guten Morgen, ou seja, o Guten Morgen é só o podcast, esse mais ou menos 1 hora de duração, e nós estamos fazendo também agora vídeos mais curtos. Sempre foi nosso sonho, então vamos tentar fazer isso aqui agora com uma certa frequência. Vamos ver o que a gente consegue. Para isso, obviamente, nós dependemos única e exclusivamente de você. Você que é ocupado por tudo. Então você já vai cuidando aí de pelo menos se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele joinha da hora pra gente. Mande para os seus amigos, mande para os seus futuros ex-amigos, mande para os seus inimigos também, compre briga, arrume discussão no bar com o podcast Guten Morgen, entendeu? Porque é isso que faz com que a gente vá para frente e você vá para, sei lá, hospital, algum lugar desse tipo. Além disso, além do podcast, nós temos alguns outros videozinhos. Então nós fizemos, por exemplo, recentemente nosso primeiro não, né? Assim... uma retomada de alguns vídeos curtos que nós estamos fazendo agora sobre 10 sinais que seu vizinho pode ser um extremista de direita, como tá todo mundo preocupado com isso. Agora é a preocupação suprema das pessoas, além do aquecimento global, é com a ascensão dos extremistas de direita. Então nós estamos aproveitando ali, denunciando, né, mostrando ali 10 sinais inequívocos de que seu vizinho pode ser um extremista de direita. Isso tá em outra playlist do nosso mesmo canal, tá? Que não é o podcast Guten Morgen, mas tá ali dentro do Senso em Comum. Logo, logo vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com o site, com todos os nossos projetos, nossos cursos, a formação Senso em Comum, uma plataforma ali com vários mini cursos, o Guten Morgen Go, a primeira temporada sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos tentar ajeitar tudo isso, apesar da catástrofe no Rio Grande do Sul. E não se esqueça, né? Você é culpado por tudo, portanto você também precisa fazer um Pix aqui pra gente. Então tem a chave Pix aí embaixo, flaviomorgen@sensoemcomum.org. É assim que a gente consegue manter esse trabalho, tá? flaviomorgen@sensoemcomum.org. Nós dependemos aí de você nos manter cafeinados e com bons livros, tá? Então, recados dados. Vamos falar hoje a respeito... Todo mundo me pediu isso 1000 vezes. Vamos falar hoje, finalmente, sobre o Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho. Não vou falar sobre o livro hoje, eu quero pegar um trechinho dele que explica exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É difícil falar de um trecho de um livro como esse, né? Mas porque... Vocês vão entender por quê, né? O livro, ele é assim, um dos livros mais complexos, pelo menos em matéria de filosofia... Nos livros recentes de filosofia no Brasil, né? Quer dizer, ele é claro, mas ele tá lidando com assuntos muito complexos ali. E se você pega um trechinho do meio, como vai ser o que eu vou fazer, ele tem muita coisa a ver com o que vem antes, ele tem muita coisa a ver com o que vai vir depois. Mas eu quero pegar esse trechinho, tá? Nós estamos vendo, nós fizemos um episódio, né, sobre o Rio Grande do Sul, invertemos a ordem, né? Tava aqui conversando com o Ian, com o Daniel agora há pouco, né? Nós invertemos a ordem, porque a gente tinha gravado um episódio, aí veio a catástrofe do Rio Grande do Sul. A gente gravou um episódio sobre o Rio Grande do Sul, depois a gente inverteu correndo, por isso que deu aquele atraso ali nas últimas semanas, né? A gente não conseguiu manter a cronologia, vamos dizer, a rotina, né? Uma ordem publicar sempre na mesma hora, no mesmo dia, na mesma hora. Ferra nosso algoritmo no YouTube, óbvio, mas assim, nós contamos com a compreensão de vocês, porque, enfim, né, Rio Grande do Sul tá na situação mais calamitosa. A meu ver, esta catástrofe que aconteceu lá tem muitos, se não todos, os elementos para você ter um projeto de reconstrução nacional adequado. Porém, a gente sabe, né? A chance disso acontecer beira o nulo. E a chance de a resposta, principalmente do governo, da mídia, das grandes instituições, de oferecer, vamos dizer, uma resposta pior ainda do que a própria catástrofe é muito maior, principalmente deles conseguirem lograr êxito e concretizar o que eles estão planejando, tá? Então, na verdade, eu queria começar esse episódio respondendo uma pergunta que me mandaram no Instagram. E eu fiquei pensando, escrevi um pouquinho ali, depois eu apaguei o que escrevi porque eu acho que ficaria meio solto, né, no Instagram.
Só que eu acho que dá pra responder aqui no podcast de uma maneira mais adequada, que ela serve como uma bela de uma introdução, né, do que tá fazendo. Me perguntaram, na verdade, duas vezes, duas pessoas diferentes. Agora, infelizmente, bom, também não fico marcando o nome das pessoas que mandando perguntas anônimas, né? Mas me perguntaram basicamente o seguinte, né? Uma das perguntas foi: será que agora as pessoas vão despertar e perceber que essa solução que sempre aventada, né? De buscar uma solução vinda do Estado. Será que as pessoas vão acordar e perceber que isso aí é ineficiente? Tá? E outra pergunta que, na verdade, assim, ela é quase idêntica, mas eu vi que ela mandava para um lugar completamente diferente. Era basicamente falar assim: bom, agora com o Rio Grande do Sul nesse estado, essa catástrofe, essa enchente gigantesca aí acontecendo, a resposta do governo sendo uma desgraça. Será que as pessoas, a partir, né, do Rio Grande do Sul, eu não lembro direito, né? Obviamente que era uma coisa extremamente resumida, mas a partir do Rio Grande do Sul, as pessoas vão tomar, né, alguma atitude diferente do que sempre fizeram em relação a isso? Dá a impressão que as duas perguntas são a mesma, né? Depois, na hora que eu, assim, tava escrevendo, eu falei assim: mas, gente, perguntar das pessoas e perguntar da possibilidade, sabe? É uma ação ou um pensamento. Eu tava mandando as respostas possíveis, né? Aquilo que vinha à minha cabeça, para lugares completamente diferentes. Vou tentar responder as duas aqui. Vamos dizer, de uma maneira um pouquinho mais trabalhada, mais do que o Instagram nos permite. Começando aqui pelo pensamento das pessoas. Será que as pessoas vão tomar consciência agora de que uma resposta dada, centralizada, uma resposta de um Estado centralizador, ela não é adequada? Ou seja, teremos uma nova geração, outro tipo de mentalidade a partir daí? Essa resposta, ela, infelizmente, é um pouquinho mais tensa do que parece, né? Exigiria, sei lá, dá pra gente passar uma tarde inteira, né, pensando nisso. E a meu ver, pelo menos no que cabe na minha área, no que eu entendo, nos meus estudos, minha área aqui extremamente restrita, principalmente parte de literatura e língua, dá para você fazer um plano adequado para falar assim: olha, pessoal, um Estado centralizador, vocês estão vendo que ele está sendo falho. Quem está resolvendo a encrenca toda é a população. Só que aí o que vai acontecer? Vai aparecer a Daniela Lima, vai aparecer a Globo News, vai aparecer o Centro de Desinformação sobre a enchente no Rio Grande do Sul, criado pelo governo federal, chefiado por uma pessoa lá que é muito poderosa no Brasil e que tá ligado ao Ministério da Justiça, que é de outra das pessoas mais poderosas ali do Brasil, e vamos dizer: isso aí é fake news. Pronto, acabou. Então você repara que aquilo que a gente tem falado constantemente aqui, né? Sobre a ordem liberal, sobre a centralização, sobre como você tem uma possibilidade de respiro numa ditadura que foi dada pelo Elon Musk, sobre a anarcotirania. Aliás, eu achei muito curioso, quero só fazer um parêntese rápido aqui, agradecer muito boa parte dos nossos leitores, ouvintes aqui, que a partir do momento que a gente, não fui o primeiro, né, mas assim, acho que foi a primeira pessoa que teve pelo menos algum respaldo ali em instituir esse termo, né, que é do St. Francis, para falar do Brasil hoje, sobre a narcotirania. Sim, mas pelo menos algumas pessoas foram lá e falaram assim: olha, aquilo que você falou sobre a narcotirania, o Rio Grande do Sul mostrou a perfeição que é aquilo, né? Quer dizer, o Estado vem com uma violência brutal, o Estado atuante, o Estado forte, o Estado, olha, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado aqui vai pegar pra capar quanto às fake news e supostas fake news, os comentários feitos sobre o Estado, nada contra o Estado, sobre o Rio Grande do Sul. Agora, o que aconteceu ali de fato? Ajudar as pessoas, mandar dinheiro, mandar comida, mandar suprimentos, cuidar da criminalidade, estupros em abrigos, etc. Aí foi o contrário. Aí foi, não dá pra fazer nada. Ministra Simone Tebet falou, né? Não é hora ainda de mandar, não vai faltar dinheiro pro Rio Grande do Sul, mas ainda não é hora de mandar dinheiro. Quem cuida disso são os prefeitos e eles ainda não mandaram nada porque ainda não baixou a água, então eles não sabem o que é pra fazer. Isso foram palavras, né, falando de memória da ministra Simone Tebet. Quer dizer, ela que é ministra... Eu nem sei do que a Simone Tebet é ministra, porque assim, é tanto ministério, né? Tipo, olha, tem um cargo aí, fique dando entrevistas pra Globo, que a gente não sabe direito do que ela é ministra. Mas assim,
Pô, mas tem uma catástrofe como essa, não tem nenhum papelzinho, sei lá, uma folha de sulfite A4 falando, olha, eu acho que tem que fazer isso, sei lá, mandar uma boia. Eu agora tô fazendo uma política aqui de procurar boias infantis, confiscar das pessoas e mandar boias infantis pro Rio Grande do Sul. Nem isso teve. E ela ainda fala, não é hora de mandar dinheiro. Não é hora. As pessoas estão morrendo. A água ainda não baixou, então quer dizer, né? Não dá pra. Eu não vou salvar ninguém. Dane-se. Ainda não baixou o suficiente pra depois que baixar falar assim: olha, agora talvez precise de alguma coisa aí, né? Será que você quer agora, sei lá, um prato de lentilhas? Sei lá, uma coisa como essa. Esaú e Jacó, né? Nem isso, não teve nada, fez uma declaração como essa, ninguém chamou de genocídio, ninguém falou nada. Depois, né? Antes, aliás, teve o Lula falando sobre: estou torcendo pro Inter e pro Grêmio. Só solta essa, sai andando e torcer pro Inter e pro Grêmio. Tipo, o Inter e o Grêmio não estão interessados em futebol agora, estão interessados em salvar a gente, sabe? E aí depois o Paulo Pimenta retomou essa frase do Lula, né? Fez lá uma piadinha lá com o Inter e com o Grêmio. E mais uma vez o Paulo Pimenta ainda apareceu para dizer: olha quem cuida disso. E ela falando com voz brava, né? Aquela voz assim de: ai meu Deus, como vocês são burros, como vocês exploram a minha paciência. Falando: olha, isso aí quem faz município, estado, governo federal só age, quase falando, né, a justiça só age quando invocada, quando provocada. Governo federal só age provocado, né, depois faz uma piadinha lá com o Grêmio também. Todo mundo acha isso aí normal. Ou seja, se o estado centralizador está fazendo alguma coisa, né, ele está sendo efetivo com as críticas. Aí é fake news, aí é eixo de fake news, como disse a Daniela Lima. Aí é não sei mais o que, não sei mais o que. Agora, para o Estado lá, para cuidar das pessoas, aí é anarquia. Então, muita gente tava comentando sobre isso. Bom, voltando aqui à resposta. Dá para as pessoas perceberem isso, ou seja, tem uma catástrofe, as pessoas estão afogadas, a Folha de São Paulo faz uma charge, né, falando sobreviver primeiro, repensar as políticas públicas que tem apoiado depois. Quer dizer, culpando os gaúchos, né? Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, publicou uma charge culpando os gaúchos por estarem afogados. Será que as pessoas vão perceber isso? Os gaúchos vão ter um novo pensamento em relação à mídia, ter um novo pensamento em relação à Globo News, à CNN e o próprio Estado centralizador anarcotirânico do Brasil? É difícil. Tá, aqui eu vou ter. Como eu quero entrar num nível um pouquinho mais filosófico, pelo menos uma tentativa um pouquinho mais filosófica e menos, sei lá, comentário de notícia, eu vou puxar um pouco a sardinha pra minha área. Bom, uma coisa é você perceber algo instintivamente. Tá? Ou seja, estou aqui no Rio Grande do Sul, então pelo menos estou vendo na TV o Rio Grande do Sul e instintivamente, sem formular conceitos, usando apenas aquelas palavras do meu imaginário comum, eu vou tentar interpretar esta realidade, tentar formular um pensamento com estes conceitos e tentar chegar a alguma lógica ali. Tá? Isso tem muito a ver com o que o próprio professor Olavo de Carvalho falava na sua teoria dos 4 discursos aristotélicos, né? Quer dizer, você começa o Aristóteles, essa interpretação que ele dá, ele mostra que durante os 2.400 anos, né, de análises do texto aristotélico, praticamente teve, nem lembro quem que ele comenta, teve um cara ali que estava tateando ali mais ou menos para interpretação dele. Mas ele fala que o Aristóteles tem 4 níveis de discurso. Então eu quero comentar aqui só os 2 primeiros, tá? Ele fala assim: primeiro, o discurso poético. Poético. Para o Aristóteles ali, né? Tá dizendo a escolha correta das palavras, né? Aquela palavra que é sonora, aquela palavra que é psicologicamente emotiva, aquela palavra que ela caia bem, né? Que ela tem alguma autoridade ali para explicar aquilo ali. O eixo que eu gostaria de trabalhar mais profundamente essa teoria dos 4 discursos do Olavo seria justamente esse primeiro, um pouquinho do segundo.
mas esse primeiro, ou seja, a escolha das palavras, ela é muito delicada. Porque se você escolhe uma palavra errada, ou seja, eu tô vendo a tragédia. Instintivamente eu tô vendo a tragédia. Agora vamos para um outro nível, um nível mais intelectual. Tá, aquilo ali foi o que a minha percepção imediata conseguiu aprender. É como se eu... Tá bom, eu vi as imagens na TV, agora eu não estou vendo a TV, mas eu consigo formular aqui na minha cabeça, usando a minha memória, aquilo ali. Tá, vou colocar em palavras. Aqui, essa escolha das palavras já é muito definidora para o tipo de reação que você vai ter, né? Para o tipo de pensamento que você vai formular. Então, essa poética, esse nível poético para Aristóteles, não está falando só de poesia. Está falando, inclusive, do discurso filosófico, do discurso que você tem no bar, no discurso das redes sociais, assim por diante. Por quê? A escolha de cada um dos termos, você teria várias opções ali, ela já começa a delimitar para onde você está levando seu pensamento. Deixa eu dar um exemplo muito simples. A maior parte das pessoas estão lá olhando para o Rio Grande do Sul e falando: a tragédia. Você sabe por que eu evito o termo tragédia para o Rio Grande do Sul? Tragédia para os gregos significava necessariamente, eles não usavam a palavra tragédia como nós, tá? Tragédia para o grego é um dos gêneros de discurso poético no qual existe uma narrativa, existe uma história a ser contada poeticamente. No caso da tragédia, isso aí faz parte do gênero drama. Drama é o único. Você tem épico, que vai dar no romance, né? Então, tipo, a Odisseia ali, né? Que tá narrando uma guerra inteira. Na poesia, no epos, ela vai virar hoje em dia o que a gente chama de romance. Uma história longa, né? Uma história que se passa em vários dias, que é demorada, etc. Tanto que uma das grandes revoluções do romance moderno é você criar um romance, né, de 900 páginas que se passa em um dia só, como, por exemplo, Ulisses, do James Joyce, que inclusive está fazendo uma referência óbvia à Odisseia. Romance de 900 páginas maior que a própria Odisseia, que se passa num dia só, mas aí já é um romance moderno. Mas a ideia do epos, do épico, uma coisa grandiosa, demorada, lenta, é que vai gerar um romance. Sei lá, um filme de guerra. Um filme que se passa em vários... que tenha coisas grandiosas acontecendo. O lírico, né, que vai... poesia lírica, né, tipo um eu falando, um eu autoral falando. Principalmente da sua vida interior. E o drama, que aí o drama, né, Dramatsen, é a ação. Então ela vai ser interpretada por atores. Aí você vai dividir entre comédia e tragédia. A palavra tragédia... ela significa necessariamente para o grego, tá? Que não usa a palavra tragédia como nós. A tragédia, via de regra, eu estou usando uma expressão que o jornalismo odeia, né? Via de regra, ela vai falar de pessoas de status superior, né? Das altas classes da sociedade. O rei, uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, que ela, por si, por seus atos, Dramatsen, por seus atos, ela vai enfrentar uma situação de derrocada pessoal. Então, a tragédia geralmente é uma narrativa que aconteça com pessoas grandes. Grandes, assim, não quer dizer que a pessoa é boa. Tô querendo dizer que a pessoa tem um status muito grande. E via de regra, de novo, esta derrocada, ela acontece por causa da hybris. O que é hybris? Que geralmente é um termo traduzido como arrogância, né? É quando a pessoa, por conta de ter algum poder, de ter algum status social, de ter algum reconhecimento, de estar em uma posição elevada no extrato social, ela acaba achando que tem mais poder do que ela tem de fato, ou então querendo resolver as coisas com, sei lá, uma catástrofe climática com seu poder político. Você repara como o mundo de hoje é o mundo da híbris. É só você olhar para o Rio Grande do Sul. Você olha para o Rio Grande do Sul e olha para Brasília, você vai ver o que é híbris. Você não tá vendo uma tragédia, entendeu? Mas você tá vendo pelo menos a híbris ali, ou seja, uma arrogância, uma crença em si própria muito grande. E ela vai enfrentar uma situação de decadência. Quase sempre, assim, praticamente todas, mas praticamente todas, com algumas exceções, tragédias, elas têm final triste, né? Um final ruim.
uma decadência de um rei. Você vai ver, sei lá, não preciso pensar só nos clássicos gregos, né? Mas você vai ver Hamlet, spoiler, Hamlet morre no final. Macbeth, spoiler, Macbeth morre no final. Então essas são as grandes tragédias. É o filme em que o final, você vai chorar muito no final. Só que tem tragédias que tem final feliz, inclusive, tá? Isso é pra um grego. Bom, o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? São pessoas com alto status na sociedade que estão morrendo, que estão sofrendo? Não. Então, assim, obviamente, o termo na língua portuguesa do século XXI, falada no Brasil, você usa tragédia para qualquer coisa? Sim, você sabe como é que você usa. Eu prefiro ser um pouco purista, sendo uma pessoa que trabalha com linguagem, não usar o termo tragédia. Eu gostaria de poder usar o termo tragédia caso algum político, caso alguma autoridade, um grande burocrata, uma pessoa muito poderosa e que por ser poderosa se acha onipoderosa, né? Se acha onipotente, se acha Deus, que queira passar pelos lugares e falar assim, olha, vocês se dobrem na minha passagem. Se você não se dobrou, e principalmente se você não me criticou, fez alguma pergunta, fez alguma, olha, não dava pra fazer aquilo ali, ao invés de fazer o que você tá fazendo, aí é fake news. Eu prefiro que uma pessoa como essa tivesse uma derrocada. Que nós pudéssemos contar agora a história da derrocada de uma figura poderosa, quase sempre política, quase sempre da burocracia do Estado, em derrocada, enfrentando, seja pela natureza, seja pela consequência dos seus próprios atos, seja por intrigas palacianas, seja pelo que for, pelos deuses, no caso grego, o seu próprio destino. Isso é uma tragédia, entendeu? Isso aqui é um exemplo, tudo que eu tô falando aqui sobre tragédia é um exemplo desse uso poético, ou seja, o uso do termo retirar algo da realidade, interpretar a própria realidade, aquilo que você está vendo, como um termo adequado, uma escolha poética. Repara que eu não estou falando necessariamente de poesia aqui. Estou falando de uma notícia dada por uma anta na Globo News. Isso é uma escolha já poética. Tá? Você repara que eu nem cheguei ainda, né, no nível de formar um discurso. Eu estou pensando aqui só na palavra usada. Mas nem no nível de formar um discurso, depois de cotejar esse discurso com outro discurso, depois de formar uma análise lógica que esteja acima, depois de já ter, ou seja, no nível retórico, né? Montar aqui um texto, montar com as escolhas poéticas que eu tive de interpretação da realidade, montar um nível retórico tentando convencer alguém a partir da minha vontade. Esse é o nível retórico. Eu quero te convencer de algo. Depois o nível dialético, né? Cotejar dois textos, cotejar duas possibilidades discursivas ali. Depois, lá no finalzinho, chegar num nível lógico, ou seja, a partir do nível dialético nós percebemos, depuramos aqui a visão de X, a visão de Y, a visão de Z e agora pode ter a visão de Z, né? E agora chegamos num nível lógico, ou seja, isso aqui é um fato já, sei lá, premissa A, premissa B, conclusão e tal. Você repara que eu não tô usando isso aqui, eu tô falando só ali do começo. A escolha dos termos, isso aqui pra mim já é problemático o suficiente para nós, tá? Isso tá lá no livro, Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho. Como vocês sabem, né? Todo mundo chamou o Olavo de Carvalho de guru, seita de extrema-direita, fake news, morreu de Covid, guru e babá. Me fala se alguma, vamos dizer, sumidade do pensamento da Globo News, da Folha de São Paulo, da agência Lupa, tem a mínima capacidade de entender isso aqui que eu acabei de falar. E olha que eu não acho que seja uma coisa assim hiper difícil. Só tô falando, você tem capacidade de formular, entender, falar, ah, nossa, é mesmo, né? Eu uso isso aqui o dia inteiro, tal. Não, eu particularmente eu duvido. Não sei se você tem alguma crença nisso, tá? Mas aí você vê, só o exemplo, né? Por que eu não uso o termo tragédia? Porque são pessoas simples que estão morrendo ali. São pessoas simples que estão sofrendo. Eu prefiro usar um termo como catástrofe, por exemplo. Só para dar mais um exemplo aqui do que o nível poético.
Não sei se você sabe, mas a maior parte dos judeus no mundo não gostam de usar o termo Holocausto para se referir ao que aconteceu na Alemanha entre 33 e 45. Principalmente de 39, né? Principalmente mesmo de 42, né? Passar de 41 para 42 até 45. Por quê? Holocausto é um termo grego que significa, e onde que eu vou chegar exatamente nesse podcast, né, quero que seja minha conclusão. Holocausto significa o sacrifício consumado de. Geralmente para os gregos, os rituais de sacrifício envolviam principalmente bois, tá? Para os deuses. Então você vai falar assim: olha, teve uma enchente aqui na Grécia. É que Grécia assim, é um país meio impossível de você pensar em enchente, porque é um país montanhoso, mas assim, sei lá, teve uma seca, teve uma guerra, teve uma peste, como é o caso né, da tragédia Édipo Rei. Tem uma peste aqui. O que a gente vai fazer? Bom, isso aqui é culpa dos deuses, os deuses estão bravos com os nossos pecados. O grego não tem confissão, o grego não tem Jesus Cristo, não tem alguém que morre pelos seus pecados. Então, assim, ele precisa depurar aquela sociedade de alguma forma. Repare, isso aqui vai ser importante porque a gente vai falar. Depurar a sociedade, não é depurar uma pessoa. Precisamos depurar a sociedade de tempos em tempos. O que a gente faz? Ora, vai ter a festividade e tal, nós vamos sacrificar. Holocausto significa quando você sacrifica 100 bois. 100 bois. Isso é o que significa holocausto para um grego. Você acha que um judeu vai se sentir bem com esse termo? 100 bois num país, como eu acabei de falar, montanhoso. A Grécia não tem boi. Pelo menos assim, não tem boi nessa profusão, sabe? A Grécia no Rio Grande do Sul. Entendeu? Olha o tamanho do problema que você tem. Olha, pra você... Pensa, né? Quem for gaúcho, pensar em 100 bois é uma coisa irreal. E assim, você tá sacrificando, falando assim, eu não vou comer, tô entregando isso aqui pros deuses. Você imagina isso num país montanhoso que não tem boi o suficiente. Quer dizer, é uma coisa gigante. Assim, é grandiosa, num nível assim, irreal para nós. E isto é um holocausto. É o que significa o termo grego holocausto. Tá? Então você está apacentando os deuses, falando assim: deuses, olha, acabe com a seca, acabe com a peste, acabe com, sei lá, com a guerra, porque eu estou sacrificando 100 bois aqui para, sei lá, escolhe um deus grego aí. Um judeu ele não vai se sentir bem. Eu lembro que judeu é um povo que tem um domínio linguístico meio irreal, né? Comparado a nós gentios. O judeu ele não se sente bem com isso. Por isso que a maior parte dos judeus vão preferir o termo Shoah, né? Que é um termo do próprio hebraico, né? O expurgo ali, alguma coisa um termo que já tinha sido usado, né? Falando dos babilônicos. Ou seja, tem uma história. Aquele termo ali ele já tem um sentido próprio. O termo holocausto, usar o termo holocausto é uma coisa que os judeus não gostam. Toda vez que tem uma festividade lá... Festividade não, né? Uma cerimônia no Museu do Holocausto. Acho que em Tel Aviv, não é em Jerusalém. Ou em Tel Aviv ou em Jerusalém, não lembro. Sempre os judeus eles começam discursando lá em inglês, né? Falando, Holocaust Day e tal. E sempre vão lá comentar, né? Nós que chamamos isso aqui de Shoah, tal, 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 tal. Então você vê, esse termo, essa poética, essa escolha de um termo já é determinante. Tá? Então vamos continuar tentando responder essa pergunta. Será que vai ter uma mudança de mentalidade? Bom, instintivamente, sim. Instintivamente as pessoas conseguem observar ali a realidade e falar: olha, tem algo de errado acontecendo. Talvez aquilo que eu pensasse como uma coisa boa não fosse tão boa assim. Não fosse me dar uma resposta na prática adequada. Quer dizer, o meu discurso, ele era uma coisa, na prática, não. Você repara, né? Um nível instintivo que já está começando a... Vamos formular isso aqui em discurso. Em um nível mais intelectualizado. Na hora que você vai começar a formular em discurso, você tem um cabedal de palavras, de termos a serem escolhidos. Será que estes termos usados no imaginário coletivo, numa certa comunidade, eles estão sendo adequados tanto para explicar a realidade quanto para oferecer uma solução assim por diante? Aí você já viu o tamanho do problema. Você repara por que foi difícil explicar isso aqui no Instagram, né?
Você vê que você tem um problema agora que ele não é necessariamente um problema político, não é necessariamente um problema de, sei lá, de administração. Não é nem sequer um problema que esteja no escopo de atuação nessa discussão. Será que é o Estado que tá vindo? Será que são as pessoas mesmo? O que tá sendo... Não é. Você simplesmente faz o que faz, mas você não consegue pensar direito. Isso é um problema para intelectuais. Fico imaginando alguém de exatas ouvindo isso aqui. Eu sempre me divirto quando eu faço palestra. Eu sempre pergunto, tem algum engenheiro na palestra? Porque assim, eu adoro ver como a pessoa de exatas sofre com isso, né? Porque eu me vingo daquelas aulas, né? De, sei lá, matrizes e números imaginários. E números imaginários só tem um nome assustador. É bem mais fácil do que parece. Mas sei lá, pelo menos no ensino médio, é óbvio. Mas assim, sei lá, aquelas aulas de senos e cossenos. Aquilo aí pra mim é um inferno, né? Eu me vingo. Já que eu tive que sofrer por sua causa, agora você sofreu por minha causa também, né? Esses termos que estão no imaginário comum, eles funcionam? Eles vão permitir que as pessoas formulem um discurso? Falam assim, olha, agora estou chegando a conclusões novas? Ou será que eles vão funcionar como um círculo, né? Quer dizer, eu vou voltar ao mesmo problema e ficar lá circulando e tal. Dentro da formação Ciência em Comum, dentro da nossa plataforma de cursos, eu comecei ali a explicar o que é linguística. Não quero dar uma longa aula, né? Porque a gente está falando aqui a respeito de um problema direto na nossa cara. Mas eu começo ali explicando uma coisa que é mais longa, né? Ali é um curso, né? Uma coisa mais demorada, lenta, detalhista. Mas eu começo sempre, nas palestras que eu dei, nos mini cursos que eu dei por aí, sempre que eu falo de linguística, eu falo assim, olha, a linguística, ela estuda a língua, ela não estuda a linguagem, ela estuda a língua. Então vamos estudar a língua portuguesa falada no Brasil no século XXI, nas 2 primeiras décadas do século XXI. Um escopo bem rígido, sabe, não é? A língua... Se você quiser fazer linguística histórica, tudo bem, né? Mas o que eu tô querendo analisar é língua portuguesa falada no Brasil no século XXI. Ou seja, você tem que definir uma comunidade. Não é uma comunidade, sei lá, pegar a mesma língua falada em Portugal. Eu tô sendo bem restrito aqui, bem rígido. Ora, aqui, nesta língua portuguesa do século XXI, língua portuguesa do Brasil do século XXI, as pessoas estão usando termos, vamos dizer, adequados, com espelhamento, com referencial correto para os problemas que elas estão vendo? Para alguma coisa que elas queiram resolver? Sim ou não? Você já sabe qual que é a minha resposta, tá? E olha que eu dei exemplos aqui que não são nada políticos, né? Esse exemplo de tragédia, por exemplo, não tem nada a ver com política. O exemplo de holocausto não tem nada a ver com política, né? É uma reclamação que os judeus fazem, falando assim, olha, vocês escolheram uma palavra aqui sem perceber que ela historicamente ela é complicada, né? Nós não fomos sacrificados pelos nazistas para os deuses para acalmar os deuses. Aquilo ali foi um genocídio muito mais, vamos dizer, menos sagrado, né? Muito mais vulgar. Então eles não gostam de um termo que é quase uma oblação, né? Quase um sacrifício é sacralizar, né? Quero ter uma coisa sagrada relacionada ao que aconteceu na Alemanha a partir de 39. Bom, eu acho que esses termos eles são muito complicados, tá? Por quê? O exemplo de fake news já cansei de dar aqui, né? Você já tá cansado disso aí também. Ou seja, nós estamos usando um termo que ele foi criado pela esquerda, você pega igual, né? Fala assim, mas aí tem fake news da CNN também. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Dá outro exemplo que aqui eu vou conseguir cortar bastante a teoria e chegar exatamente onde que eu quero. Eu vi um post no Twitter. Alguma besta quadrada. Na verdade, foram várias, né? Acho que todo mundo viu vários desse tipo de post, né? Várias bestas quadradas, não vou nomear porque são muitas, falando: ora, vocês não queriam o Estado mínimo? Então, vocês estão querendo que o Estado não faça nada.
lá no Rio Grande do Sul. Ou então, ora, vocês são contra o comunismo. Aí agora as pessoas estão lá ajudando umas às outras. Ah, isso é comunismo. Cadê o livre mercado? Não, as coisas estão funcionando pro comunismo. Você entende, então, agora respondendo a sua pergunta, que para fazer as pessoas pensarem mais adequadamente, ou seja, agora vão ter uma conclusão diferente, você tem uma complicação gigantesca aqui só nesse nível poético do que o Olavo tá falando. Não tô nem entrando ainda no segundo nível, que é o nível retórico, né? Aqui, no caso, eu tô entrando, né? Que é o nível de você formular discursos a partir dos termos que você tá usando. Porque as pessoas estão usando uma língua doente. E as pessoas ainda são mais doentes ainda. E mesmo essa língua doente, elas não conseguem aproveitar aquilo ali, o mínimo que tem de objetividade, uma coisa funcional, um espelhamento à realidade. Bom, estado mínimo, ele não significa, ora, na hora que você tiver numa enchente, dane-se. Nenhum formulador de estado mínimo pensa uma coisa como essa. Você pode ser a favor ou contra o estado mínimo. E já coloco aqui, cada vez que eu tenho pesquisado mais, eu tenho me colocado assim, um pouquinho mais contrário a essa ideia. Não acho que dá para o estado ser completamente mínimo, porque nós estamos entrando numa época tecnocrática. Ou seja, uma era em que o Estado e o mercado estão se fundindo. Eu falei alguns episódios aqui para trás, não lembro agora qual, provavelmente o de descentralização, mas acho que eu falei em outro também. Quando você pega, sei lá, a Pfizer, ela é Estado ou ela é mercado? Pô, é difícil você responder uma pergunta como essa. Quando você pega a agência Lupa, ela é Estado ou ela é mercado? Quando você pega o próprio, sei lá, o Twitter, né? Ah, o episódio do Elon Musk, acho que eu falei isso. O Twitter, ele é uma empresa privada, mas ele é que vai definir eleições. Por isso que o Elon Musk comprou. Ele fala isso abertamente. Uma das coisas que mais causou a eleição do Biden foi a censura dada pelos antigos donos do Twitter a uma reportagem do New York Post. New York Post não é o senso em comum, não é o Terça Livre, sei lá, o canal do Bernardo Kister, é uma coisa, sei lá, criada anteontem. O New York Post tem, acho que o Alexander Hamilton, se eu não me engano, né? Um dos founders, como seu fundador. Era um jornal assim que tem 200 anos de tradição ali. Agora, você vê, nessa época de fake news, a gente tem que falar, né? Não tô querendo dizer exatamente 200 anos, daqui a pouco aparece um filho de uma égua aqui e fala, olha, fake news porque ele falou 200, sendo que era, sei lá, 199, não sei. Mais ou menos 200 anos. Você vê como é que eu sou cuidadoso com isso aí, né? O New York Post fez uma reportagem sobre o laptop do Hunter Biden. Dizendo, ora, acharam coisas bem intensas aqui no laptop dele. Só acho que 2 ou 3 semanas antes do pleito americano. O Twitter foi lá, censurou, falando essa reportagem é fake news, né? Com o terminho criado por mongoloides para bobalhados, estúpidos e gente que não ganhou o abraço dos pais na infância. E fala, isso aqui é fake news, estamos censurando. Você note uma coisa, o fato de você censurar não causou o efeito Barbra Streisand. Ele causou o efeito contrário. Hoje, numa época em que as pessoas estão mais interessadas em censurar do que em se informar. Não, as pessoas começam a falar, ora, tudo que você falar sobre o laptop do Hunter Biden é fake. Eu só você repara com seus amigos. Seus ex-amigos e seus futuros ex-amigos. Qualquer coisa... Comprovaram a história depois. Comprovaram nos mínimos detalhes. Quer dizer, a eleição que favoreceu o Joe Biden, inclusive com discurso de fake news, como eu já expliquei aqui, simplesmente para falar os eleitores do Donald Trump são pessoas irracionais e burras porque eles acreditam na internet e não nos órgãos oficiais das instituições oficiais de mídia, ela foi uma eleição criada por censura. De uma história verdadeira. E agora tenta explicar para as pessoas, olha, mas assim, 3 anos depois mostraram lá que a história lá do laptop do Hunter Biden era totalmente verdadeira. Ela já associou Hunter Biden fake news, pronto. Nada vai tirar, você não tem como puxar essa cola, vai tirar da cabeça desse infeliz que Hunter Biden
É isso. Nos casos que a gente tá dizendo, então, você repara, a pessoa vai lá e fala assim, estado mínimo é ruim. Eu não tô querendo dizer se é bom ou se é ruim. Eu só quero falar assim, o estado mínimo é ruim porque, se você defende o estado mínimo, você tem que defender que o estado não atue no Rio Grande do Sul. Pô, mínimo é justamente as coisas mais necessárias. Eu não quero que o Estado atue com show de trans, eu não quero que o Estado atue com verba para macaquinhos, não quero que o Estado atue, sei lá, com a Secretaria dos Pronomes Neutros. Secretaria, desculpa. Eu não quero que o Estado atue sei lá, na gestão dos debentures do raio. Eu quero que o Estado atue onde que ele precisa atuar, ou seja, a polícia enchente, cacete. Qual a dificuldade? Mas não, como a pessoa ela quer colocar Estado mínimo como uma coisa negativa, acontece qualquer coisa no planeta Terra. Sei lá, um meteoro está vindo. Olha, Independence Day, né? Chegou lá a nave e tá cobrindo uma cidade inteira, ela vai nos matar a todos com laser. Ah, não, estado mínimo significa que não é pra atuar em nada. Quer dizer, o imaginário da pessoa, o termo que essa pessoa usou para descrever, olhar para a realidade, tentar formular um discurso, é um termo que ele não é doente, ele é demente. Essa pessoa, ela, assim, por mais que ela seja inteligente em algumas poucas áreas da sua vida, numa era de hiperespecialização, você vai ver como ela, assim, o que ela sabe fazer é ser uma apertadora de parafuso gourmet. Não, ela vai ser, assim, na hora de falar disso, ela vai ser completamente estúpida. Ela não tem essa mínima capacidade de falar assim, olha para a realidade. Você tá vendo que as pessoas estão morrendo por um problema causado por chuvas, óbvio, mas também pela atuação humana histórica em relação a isso. Não, ela não quer saber disso. Ela vai falar, fake news, estado mínimo é bobagem. Ou então outro, né? Comunismo são as pessoas se ajudando. Ele nunca associou a ideia de comunismo a justamente o contrário, a centralização. Ora, o que você pode associar a comunismo nesta catástrofe no Rio Grande do Sul? Você pode associar comunismo, por exemplo, ao prefeito de Canoas falando, olha, não deem doações sem passar pelo órgão da prefeitura. Isso tá mais próximo do comunismo, do que as pessoas se ajudando. Quer dizer, comunismo ele não é descentralização. Se você tá achando isso aí bonito, e você é uma pessoa de esquerda, você pode pensar, né? Fala assim, olha, isso aqui é quando as coisas funcionam de maneira descentralizada. Você repara que é mais rápido? Que a pessoa mais afetada, a pessoa em mais necessidade social, ela vai ter uma resposta, um resultado, uma melhora da sua vida de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. E a catástrofe do Rio Grande do Sul mostra exatamente isso. Não, isso não tá no imaginário da pessoa. Não tá na poética aqui. Na escolha dos termos que essa pessoa conhece. Falados por uma determinada comunidade. Muito pelo contrário. Ele fala, aconteceu alguma coisa boa? Olha que bonito. Heróis. Portanto, é comunismo. Portanto, é de esquerda. Ele não percebe que as mesmas pessoas comunistas, ou então, não precisa ser comunista, mas assim, de esquerda, da burocracia estatal, você repara, ninguém falou a palavra burocracia, não tá sendo gritado na mídia dia após dia? Burocracia, burocracia, burocracia. Palavra feia, né? Você repara que sentimento ruim que você tem por burocracia? Ninguém tá lá falando, nossa, mas agora é hora de centralizar na burocracia. No extrato social da burocracia. Tem que ter o burocrata mandando no Rio Grande do Sul, determinando o que vai ser feito no Rio Grande do Sul. Você repara, esse tipo de expressão não é usado. Aí a pessoa continua acreditando, ah, não, mas peraí, se um tá ajudando o outro, então pra mim é comunismo, porque comunismo pra mim é quando a borboletinha voa, é quando o sabiá canta. Esse tipo de associação que essas pessoas fazem, porque a língua delas está completamente doente. Tá? Então, uma conclusão. Isso é para a primeira pergunta. Tá? Uma pré-conclusão. As pessoas vão ter um pensamento diferente? Pode ser que sim.
Tá, pode ser que sim, porque a internet, ela de certa forma, ela foi descentralizada. Isso eu falei 1000 vezes, né? No episódio do Elon Musk, sei lá. Nos cursos da formação, então, como eu tava falando justamente sobre autoridade de tipo de discurso, falando sobre descentralização da internet, pô, meu, sei lá, 2 anos atrás, você sabe que a internet, ela nasceu de uma maneira descentralizada. Tinha site. Você imagina, a internet surgiu sem Google. E mesmo quando ela tinha buscadores antigos, né, Yahoo, KD no Brasil, sei lá, aquelas coisas que existiam, eles eram mais espalhados. Você tinha lá, discuta, mas qual buscador é melhor e tal. O Google, por que o Google ele manda no mundo hoje? Porque eles inventaram um negócio para você não precisar se cadastrar lá. Quem é jovem, né, não sabe disso, mas a gente tinha que cadastrar o nosso site. Você monta lá a sua webpage, né, que eles falam, homepage, aliás, né? Mostrava sua homepage, aí você tinha que cadastrar no Yahoo, falava assim, olha, isso aqui é a minha homepage. Aí você explicava pro Yahoo o que tinha lá. Falava assim, ó, as pessoas que estão buscando, sei lá, conteúdos de extrema direita, negacionista, fake news e babá, é aqui. Pronto. Aí, cadastrado lá, o Yahoo fala, tá bom, então você é um site de extremistas de direita, negacionistas e anticientíficos. Tá bom, beleza, é aqui. Aí você tinha que ir lá digitar. Falar, eu estou procurando hoje me informar com teorias da conspiração, obscurantistas, etc, etc. Tá, achei o senso em comum. Tá, era assim que funcionava. Eu não duvido que na época pudesse fazer isso, porque eles não Não era... como editores, né? Exatamente. Dava pra fazer isso, não atuava como editor e melhor de tudo. Era uma zona, cara. A internet... Make internet zona again, sabe? Você não tinha índice. Então você conseguia fazer mas muita. O Orkut permitia fazer isso. Existia até aquele site assustador, né? Assustador.net, cara. Tipo, todas as tragédias de avião tinha lá fotos e. Nossa senhora. Uma página do assustador e outra no Kik Jogos, né? Que jogos eu não tinha, mas assim, essa página assustador.net, ela era assustadora a sua existência. Você fala, quando a conversa envolvia assustador.net, você fala, ixi, Maria, minha conversa aqui vai ficar muito tensa agora. Isso era os primórdios da Deep Web, né? O que hoje a Deep Web era assustador.net. Aquelas fotos de fantasma que aparecia, falando, meu Deus do céu, enfim. A internet era descentralizada. Tudo que está sendo feito é uma tentativa de centralização. E o Google, ele existiu justamente por causa disso. O algoritmo dele falou assim, você não precisa me cadastrar. Eu vou te achar, seu desgraçado. Não adianta você se esconder embaixo da cama. Se você falou qualquer coisa em qualquer lugar na internet, eu vou te achar, seu maldito. E aí ele vai lá, te acha, expõe seu oritimbo pra todo mundo ver, e ele vai lá cataloga aquilo. Então toda a internet hoje ela é centralizada. A ideia de uma internet descentralizada foi pro saco. Por que existe SEO, né? Porque existe o gestor de tráfego da internet. Por que existem técnicas de SEO que fazem nosso texto ficar cada vez mais ridículo? Nunca escreva mais complicado. Não é complicado, tipo, escrever Euclides da Cunha. Não, é complicado assim, do tipo, escrever, sei lá... escrever notícias falsas no lugar de fake news. Você já vai ser punido. Você não vai aparecer tão bem no algoritmo do Google. Porque todo mundo escreve pensando na porcaria do algoritmo do Google. Quando a gente falou sobre influencers, foi no episódio sobre influencers que eu tava falando isso. Exatamente. Não foi só do Elon Musk. Por que existe influencer hoje? Porque todo mundo escreve pensando no algoritmo do Facebook, do Google ou do Facebook, dessas big techs. O que é o cara grande? O que é o cara que fica gritando lá? Maturidade! Família! Só eu entendo! É um cara que ele tá trabalhando a porcaria do algoritmo o tempo todo, porque é simples. Imagina, a pessoa vai lá, briga com o marido, ela fala assim, olha, marido, casamento, família. Ponto. Acha o conteúdo dele. O cara tá lá gritando, o cara tem 2 milhões de seguidores, já tá comprando seu segundo jatinho e fala, tá vendo? Eu sou a grande autoridade do mundo. Ninguém entende de família. É um gestor de conteúdo, sua mula! Você não consegue perceber isso! Então, assim, as pessoas, elas estão com um vocabulário cada vez mais simplificado por conta da porcaria do algoritmo das redes sociais. E as pessoas gostam disso. O professor de história, a professora de português dela, sabe? Toda fofinha, que fala em Clarice Lispector e sei lá mais o que, e Djalmira Ribeiro. A professora de português dela tá forçando que ela tenha um vocabulário cada vez mais idiota, um vocabulário cada vez mais estúpido. Eu que tive aula de português no ensino médio... Não, melhor não contar. Mas assim, eu tive aula há alguns anos
tá? Algumas décadas, e poucas décadas, eu não tinha professora tão longa assim. Eu tava preocupado, falando assim, vocabulário um pouquinho mais elevado, prova da FUVEST, vestibular, aqui tem que ter um vocabulário um pouco mais requintado. Era o contrário, 20 e poucos anos atrás. Hoje, é o professor de história, trotskista, hipercomunista, sabe? Que na época que tava me dando aula, tava lá falando, a Rede Globo somente! Ah, só tem mentira na Rede Globo! Agora o que o cara tá falando? O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, exatamente. Agora, esse mesmo asno, ele tá virando pros alunos falando, ai, internet tem fake news. Procurem adequadamente. Viva a Globo. Ele não vai dizer Viva a Globo, mas o que ele tá dizendo, na prática, o que ele tá fazendo é isso. Mandando conteúdo do G1 pros aluninhos. Entendeu? Então, assim, a escolha poética, a escolha dos termos, ela é doente. Ela é mongoloide. É uma escolha de termos criada e feita e praticada por gente que tem titica de galinha na cabeça. O que nós podemos fazer, então? Aí você entende, né? Por que eu não gosto, por exemplo, da direita falando assim, é a fake news da Globo News, a fake news da CNN, usar o mesmo termo. Falar, mas tá vendo? Eu tô usando o mesmo termo. Meu amigo, você não tá fazendo nada no longo prazo. Você tá sendo parte do problema, você tá sendo uma pessoa a ser corrigida. Nós precisamos agora colocar no debate, usar assim, nos nossos canais um pouquinho descentralizados, como nós tentamos ser descentralizados, apesar dos algoritmos do YouTube, do não sei mais o quê. Fala, olha, precisamos ter alguns termos aqui, algumas escolhas poéticas, alguns conceitos que eles por si dêem uma despertada nas pessoas. Lembra aquele episódio que eu falei sobre descentralização? Você reparou, né? Quanta coisa estava acontecendo. Elon Musk no Brasil. No Brasil não, né? Mas Elon Musk falando do Brasil. Leis de fake news, não sei mais o que. E eu falando sobre centralização política ou descentralização. Por quê? Porque o termo descentralização, ele está, no momento, no debate político brasileiro, dessa comunidade linguística do português brasileiro falado na segunda década terceira década, no começo da terceira década do século XXI, ele é psicologicamente neutro, ou talvez até positivo. Quer dizer, olha, ter algumas coisas descentralizadas. Uma distribuição descentralizada. Você repara que se eu falo distribuição descentralizada, você já entendeu na hora que vai chegar mais rápido em você? Na hora. Pode ser uma distribuição de notícias, pode ser uma distribuição de mantimentos, pode ser uma distribuição de, sei lá, telefone sem fio, de fofocas. Uma distribuição descentralizada, ela vai chegar mais rápido em você. Você entendeu agora que eu tô escolhendo um termo para ser colocado no debate público? Eu não quero usar político não é só para as coisas políticas. No debate público brasileiro. Quando eu falei sobre a narcotirania, a mesma coisa. Quando eu fiz o episódio lá sobre Scar do Rei Leão, por que nossos inimigos parecem o Scar do Rei Leão? Eu poderia ter colocado o termo crueldade efeminada, né? Que foi o termo colocado pelo Anthony Esolen. Eu até pensei, por que eu não chamo esse episódio de crueldade efeminada? Mas você repara que isso aí já tem punição no algoritmo, já tem, sabe, um monte de problema que você iria enfrentar. Então eu falei assim, olha, vamos fazer uma piadinha aqui. Na hora que eu pensei em vilão efeminado, foi inevitável pensar numa pessoa em Brasília, mas também no Scar do Rei Leão. E aí eu fiz aquela piada. Entendeu? Mas assim, alguns termos precisam ser colocados, usados constantemente. Não precisam ser os meus termos. Eu tô aqui dando 2 exemplos do que eu fiz. Então pense no seguinte. Nós precisamos, nessa comunidade linguística, usarmos alguns termos novos, tá? Quando você coloca em circulação outros tipos de termos, aliás, o Ian estava me lembrando aqui do David Horowitz, né? Que ele fala, você só substitui um termo por um termo mais forte ainda. Não adianta você querer usar o termo do inimigo, porque isso aí só ganha uma discussão na rede social. Mas eu quero saber como que o debate público vai fazer com que as pessoas pensem centralização, no problema da centralização, no problema que o governo central está causando no Rio Grande do Sul, etc, etc. Com termos fortes, é isso que eu estou tentando fazer, a gente consegue fazer isso. Aí vamos ter a segunda pergunta, tá? Que mas as pessoas vão se mover? Bom, mover
Eu vou usar um pouco de linguagem do marketing aqui, né? Como que você vende alguma coisa no marketing? Como que você causa alguma ação do tipo uma venda, um marketing político, coisas do tipo? Você precisa por um tempo, tá? Isso aqui o novo livro do Ronald Robson vai falar bastante sobre isso. Aliás, comprem os livros, né? Aqui na livraria do Senso em Comum, né? livraria.sensoemcomum.org. Você vai nos dar aqui uns trocados também. Você precisa de uma seguinte coisa, você vai precisar fazer com que a pessoa se envolva com a sua marca por um certo tempo. Por isso que o vendedor de loja que fica na frente da loja do... Isso também falei na formação Senso em Comum, né? O vendedor que fica na frente da loja, ele é o vendedor mais chato. Porque ele não tem o tempo adequado, nem os meios para te fazer ter um envolvimento adequado com aquele produto. Então ele é o vendedor chato. Mas como que uma grande marca faz, né? Que é a grande sacada do marketing. Por que grandes agências de marketing são tão caras? Porque elas criam envolvimento. Então, dá um exemplo muito simples. Você lembra na época que... Não lembro qual das cervejas que eram das grandes cervejarias do Brasil. Skol, Kaiser, Brahma, Antártica. Na época, elas fizeram uma propaganda que era o teste cego, né? Ele fala assim, qual que é a melhor cerveja? Eu descobri fazendo teste cego sozinho em casa... que 3 daquelas cervejas tinham o mesmo gosto. O mesmo gosto. E eu fui lá e falei assim, pra um amigo meu que fazia propaganda, né? Tava entrando na faculdade ainda. Ele falou assim, cara, mas isso é uma porcaria, cara. Nossa cerveja já é ruim. Como elas têm o mesmo gosto e são 3 marcas diferentes? Aí ele falou, mas aí tá a grande sacada da propaganda. Se eu te falar, por exemplo, qual que é a cerveja brasileira mais jovem, qual que você vai associar? Eu falei, puta, Skol. Na hora, né? Skol Beats, Skol Pro Beats, Skol... Tinha um negócio de rock também da Skol. Que o Skol desce muito mais redondo, né? Skol... É um festival de rock lá. Tinha até propaganda dos velhinhos lá gritando lá, e o Skol desce muito mais redondo. Tinham várias dessas. A Kaiser era a cerveja tradicional. Então era a cerveja que você vai beber com seu pai, sabe? Quando seu pai vai dar uma cerveja, porque é o velho da Kaiser, bigodudo, sabe? Cara que ele é entendido de cerveja porque ele é velho. Assim por diante. Então, ela tem um tempo de contato com a marca maior. O que você vai ver no Instagram hoje, né? O cara falando, a live de hoje, olha, eu vou te explicar o que é a família, eu vou te explicar a introdução ao São Tomás de Aquino, porque sem a minha introdução, aí você fica horas e horas e horas, na hora que você termina lá aquele negócio, você fala, meu, esse cara é genial, putz, grito, porque ele tá te dando conteúdo introdutório, pra depois na próxima live ser um conteúdo introdutório, o curso dele é totalmente introdutório, tudo básico do básico, prefácio do livro, e você fica ali tendo aquele primeiro contato. Até a hora da venda. Então, é um funil de venda, etc. E depois você vai ter o engajamento. Então, são as marcas que você passa a defender. Tá? Por que tanta marca está investindo em esportes, por exemplo? É o energético que você associa a uma escuderia da Fórmula 1. É uma marca de tênis que você associa a um time de futebol, assim por diante. Então, olhando pra cá, como que você vai ter uma ação efetiva das pessoas? Olha como isso também é tudo no nível poético, né? Não um retórico, é um nível de escolha. Assim, você faz uma associação forçada entre escola e juventude, entre tênis e o time da sua preferência. Você faz esse tipo de associação entre termos, entre... uma pessoa, por exemplo, agora é a era dos influencers, você sempre tem que ter uma pessoa usando aquela marca. Pra vocês terem uma ideia, várias vezes que eu fui fazer o marketing do Senso em Comum, a primeira coisa que todo mundo reclama, eu já falei aqui, né? Ele quer a sua cara, ele quer você escovando os dentes lá e falando do produto que o cara tá vendendo. Fala, tá vendo como minha vida, né? Olha como eu sou foda porque eu sou o doutor, ou sei lá o que lá, e tenho a vida perfeita e você vai ter a vida perfeita se você comprar meu curso. É esse tipo de patacoada, né, que é vendido hoje em dia. Para você ter uma ação efetiva, uma mudança efetiva, você vai precisar desse contato também. Só que hoje em dia, essa era dos influencers de Instagram, ela não é associação intelectual. Ela não é uma associação de aprofundamento. Olha, eu li mais livros que... Não, é tipo tudo livezinha, a minha masterclass. Não, o cara chama live de masterclass, depois produz a apostila e fala que escreveu um livro. É sempre esse tipo de contato extremamente superficial.
A partir deste contato com pessoas, com alguma influência, com novos termos, com novos conceitos, você vai falar assim, olha, sabe aquilo ali que você está chamando de comunismo? E na verdade é algo descentralizado? Ora, isso aqui é outra coisa. Repara, né? Tem um termo para isso, subsidiariedade. Quando eu falei sobre centralização, você viu se você for ver aquele episódio, você vai ver como que eu fugi desse termo, porque é um termo difícil. Como que você vai ter um localismo, digamos, né? Uma ideia de resolver o problema ali mesmo, não passar o dinheiro por Brasília, etc. Para isso, vai caber um novo trabalho intelectual agora. É um trabalho de produção de documento. É um trabalho de produção de cartas, de manifestos, entendeu? Olha como é que foi a Revolução Americana. Para mim, meu sonho brasileiro é que a gente consiga fazer uma coisa parecida com a Revolução Americana. O que ela produz? O Bill of Rights, ou seja, nossos direitos. Nós estamos numa situação ditatorial aqui. Os direitos do americano, agora estamos declarando aqui num documentinho que cabe em meia página, uma página e meia no máximo, são, olha, todo americano tem direito a X, todo americano tem direito a Y. O Estado não... Aí vem a Constituição, né? O Estado não pode isso, o Estado não pode aquilo, tudo aquilo que o Estado estava fazendo anteriormente. É isso que precisa ser feito. Então agora nós temos um trabalho para essa ação efetiva, primeiro ter, de fato, esse contato com conceitos menos lelés. E segundo, uma produção de documento. Então, fala assim, olha, a Constituição ela foi inadequada nisso. As pessoas que estavam dominando a burocracia do Estado brasileiro fizeram aquilo de errado, então preciso colocar isso, impedir que isso aqui aconteça de novo, impedir que aquilo ali aconteça de novo. É um trabalho intelectual mais difícil. Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Eu já conversei, já dei palestras. Num dos maiores escritores de advocacia do Brasil, eu lembro que foi assim, na época que ainda estavam perguntando, né? Vai acontecer impeachment, não vai? Como é que é? Primeira coisa que eu falei foi isso. Falei, olha, tá rolando manifestação nas ruas pelo impeachment. Não vi ninguém falando, olha, pelo direito civil, por exemplo, você não poderia ter como resposta mais médicos. Enquanto vocês não produzirem um documento lá falando, tem que ser X, Y, Z, não vai adiantar nada. Ninguém faz. A resposta vai ser sempre, vamos criar mais um ministério, vamos criar mais isso, vamos criar mais estado, vamos criar mais tranqueiras burocráticas, vamos censurar as fake news, porque agora tá na moda. Então, resposta pra tudo é censurar fake news. Nessa, o Estado foi extremamente efetivo. A parte tirânica do Estado. Bom, então essa é minha resposta global, tá? Tentando chegar num nível um pouco mais filosófico a essas perguntas. Onde que o livro Jardim das Aflições do Olavo, também comprem na livraria Senso em Comum, tá? Deem um dinheiro pra gente, porque eu sei que essa época é difícil da gente ficar pedindo pix, mas comprem, dá um pix aí pra gente também e comprem seus livros na livraria.sensoincomum.org. O Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, ele comenta uma coisa que, assim, é uma espécie de conclusão aquilo que eu tô dizendo. Jardim das Aflições, ele é um livro difícil no seguinte sentido. Ele começa falando de umas palestras que ele viu no MASP, do José Peçanha, salvo engano, né? Peçanha é o nome que ficou. Pra quem não sabe, ele que foi o organizador daquela coleção Os Pensadores, que muita gente tem em casa, né? Coleção de filosofia. E o Olavo falou assim, eu sempre reclamei da escolha daquela coleção Os Pensadores, que de um monte de pensador, assim, que você mal consegue chamar de pensador, umas bestas quadradas ali no meio. Os livros escolhidos eram uma porcaria, as traduções de gosto extremamente discutível. Por que o cara escolheu isso e agora é tratado como se fosse, né, o Oxford Collection of Philosophy? Por quê? Bom, e aí ele foi ver uma palestra desse Peçanha e o cara começa a falar de Epicuro como se fosse, assim, tipo um gênio que viria nos libertar, né, das garras do cristianismo. Ele falando, gente, mas o Epicuro não é levado a sério por ninguém, que história é essa? Ele começa, tipo, um longo trecho sobre isso. Só que aí lá no meio, ao invés dele dar a conclusão, então, ele vai lá e começa a discutir um outro assunto nada a ver. Começa a falar sobre as religiões, como é que a questão dos símbolos das religiões, porque toda religião tem um símbolo de três, né? Trindade, ou céu, céu, homem e terra, como é para os chineses. Como é que eu começo a ver aquilo ali no islamismo? Você fala, o que tem a ver, né? Aí depois ele chega desenvolver um terceiro ponto, depois um quarto,
Para chegar na conclusão. Bom, quando ele tá falando sobre... ele fala aqui, ó, de Epicuro à ressurreição de César. Ensaio sobre o materialismo e religião civil. Materialismo eu não quero nem comentar aqui, né? Mas meu ponto é essa religião civil. Qual que é vamos dizer, a reclamação que o Olavo tá fazendo aqui? Ele mostra como, para você criar esse novo materialismo, que não tinha nada a ver com o materialismo do Epicuro, no final das contas, né? O tal do Peçanha lá tava completamente confuso nos seus conceitos. Você precisou divinizar o tempo e o espaço. Ele começa a falar sobre o tempo, ele começa a falar sobre espaço, aliás, e mostra toda a metafísica, né? Como é que era o pensamento da física do Epicuro, comparado à física do Aristóteles, o que é a física moderna, que acha que refutou Aristóteles, ela tem ali alguns pontos bem obscuros. Algumas vezes eu falei isso no Twitter, meu Deus do céu, mas o que aparecia de gente lá falando... Tem uma vez que eu falei, né? A física quântica, ela tá inteira no Aristóteles. A dualidade entre onda e partícula. E o pessoal falando, gente, mas que coisa ridícula, não sei mais o que. Eu falei assim, ô animal... O que é física quântica? Quântica, quantum, é a tradução latina de um termo aristotélico. Ponto. Não tem nem discussão sobre isso. Eu fui lá e digitei, né, em inglês pro cara fazer, ó, digita em inglês aqui no Google, ó. Quantum Physics Aristóteles, você vai ver, né? Estudo de Harvard, estudo de Stanford, um atrás do outro. Estudo do Empirical. É isso. Não é uma polêmica, é só uma obviedade, mas essas bestas quadradas de hoje não sabem de nada sobre isso. Mas depois ele vai analisar a divinização do tempo, tá? Nessa divinização do tempo, eu quero pegar só um trecho da conclusão, por isso que eu falo assim, é difícil você falar desse livro solto, sabe? Um trecho razoavelmente solto do livro, mas você vai ver como é que ele chega numa coisa muito parecida com o que a gente está dizendo. Ora, quando você tenta tirar o caráter imanente do tempo, da história, aliás, né? De um tempo histórico, ou seja, você tem aqui, olha, a história começa ali, estão acontecendo essas coisas, vão ter desenvolvimentos, guerras, impérios caindo, não sei mais o que, continua, só que tem uma divindade olhando de fora da história, ela não pertence ao tempo histórico, mas em um momento ela se encarna na história, passa a sua mensagem, fala, aponta para o fim dos tempos e ela está constantemente observando nós, agentes históricos, de fora. E esse é o conceito de tempo, mais ou menos, tirando a parte cristã, né, dos antigos gregos. É o tempo histórico dos cristãos, o tempo da Idade Média, né, é exatamente isso. E depois você tem os seus desenvolvimentos ali. Para os novos historiadores, principalmente do historicismo, e o Olavo ele explica, né, que o historicismo, na verdade, ele começa como um bom impulso de bons pensadores que vão chegar assim, a depurar muita coisa que foi um belo de um desenvolvimento. Mas não, o que eles fazem? Eles tiram esse caráter imanente, ou seja, apontar para o fim dos tempos, como a realização histórica. O apocalipse da Bíblia. Quer dizer, você vai ter um grande julgamento ali, você vai chegar numa crise, num momento muito violento, muito corrupto da sociedade. Isso tá lá nos... Acho que o Olavo nem comenta isso, se eu não me engano, né? Por exemplo, nos hindus, né? Que eles têm a visão de Kali Yuga, né? Vai ter o Julius Evola fala isso, né? Vivendo em Kali Yuga, que é o tempo da corrupção total. Corrupção da linguagem, corrupção dos valores, corrupção dos comportamentos coletivos, assim por diante. E vai estar nos cristãos também, né? Ao invés de você ter este tempo final, você começa a imanentizar isso aí e fala assim, olha, a visão histórica de sociedade que eu defendo, uma visão de sociedade minha, ela é a realização histórica. E isto se dá por uma coisa, né, que ele fala sobre, entre os vários assuntos aqui que ele está comentando tudo ao mesmo tempo, seria quando alguns desses autores, eles começam a falar assim, olha, vamos substituir uma história e uma visão de sociedade, né, na qual o homem
ele é entendido como um ser autônomo, só que com uma natureza comum. E ele mostra que isso, na verdade, não era tão dessa mesma forma que eles pensam, né? Tipo, a acusação seria de que os gregos sempre entenderam o homem como uma natureza, assim, dura, fixa, rígida. O homem é desse jeito, e aí os eventos da sociedade, ele não toma uma participação efetiva. Ele mostra que, na verdade, Aristóteles nunca chegou a pensar uma bobagem como essa. Mas os modernos, eles falam assim, não, na verdade é a sociedade que molda o homem, tá? Então começa a ter esse caráter de você analisar a história e os eventos que nós estamos vivendo muito mais focados na sociedade do que no homem em si, nos agentes históricos em particular. E aí ele vai chegar num problema que aqui, você vai ver, isso aqui é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Eu quero ler aqui, ó, rapidinho para vocês, o começo do parágrafo 22 do livro, que é a divinização do tempo, parte 2. Ele fala assim: mas a história não teria podido elevar-se à condição de deusa sem a concorrência de dois outros fatores que, entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, mudaram decisivamente o curso das ideias. O primeiro vai ser o único que eu vou analisar, tá? Na verdade, dá para comentar aqui o segundo também. O primeiro foi a doutrina da vontade coletiva, introduzida pelos teóricos da Revolução Francesa. O segundo, né, seria, em decorrência do primeiro, foi a doutrina hegeliana do Estado. Hegeliana do Estado é exatamente o problema fundamental, né? Não é o ponto que eu quero falar aqui. Bom, para todos os pensadores políticos desde a Antiguidade até o Renascimento, a sociedade era nada mais que um sistema de relação entre seres humanos. Por isso que eu gosto de descentralização, né? Porque ela é uma análise de relação entre seres humanos. Não precisa ter um órgão ali que controle todo mundo. Continuando. Ela envolvia, ou seja, a sociedade, né? Envolvia e continha os homens como uma rede envolve e contém os peixes, limitando seus movimentos, mas não alterando sua natureza intrínseca. Não é por cair na rede que um peixe se torna peixe ou deixa de sê-lo. É claro que nenhum pensador sério, pelo menos desde Aristóteles, ignorou a natureza social do homem, a socialidade essencial do zoon politikon, ou seja, você é influenciado pela sociedade. Nunca alguém falou uma coisa como essa. Continuando. Tanto a reconheceram que chegaram a negar a condição humana aos homens afastados da vida social. Mas reconhecer a natureza essencialmente social do homem em geral é uma coisa, e outra muito diferente é afirmar que a sociedade tem alguma realidade e consistência própria independentemente e acima dos homens concretos que a compõem. O que o professor Olavo está querendo dizer aqui? Esse parágrafo, essa última frase aqui, que para mim é fundamental. Você tem, então, o que nós deveríamos entender, né, com uma intelectualidade básica, é que não existe a sociedade sem ter os agentes históricos, sem ter essa relação entre homens, né? A forma como você analisava filosoficamente de uma maneira clássica o que é o homem e a sociedade, é que o homem, ele está dentro da sociedade, é influenciado por ela, seu destino ele é limitado por ela, como o exemplo que ele dá, né, da rede circundando os peixes, pegando os peixes, mas sem alterar a natureza humana, tá? Aqui que ele fala, né? Esta última afirmativa, ou seja, né, de que a sociedade tem alguma realidade e consistência própria, independentemente, ou seja, eu vou analisar a sociedade, não os homens em si, né? Esta última afirmativa que diferencia do antigo o pensamento moderno. E o caracteriza com ênfase crescente desde o Renascimento e, sobretudo, após o século XVIII. Para os antigos, a sociedade não era uma substantia prima, no sentido aristotélico, ou seja, um real em si. Existe uma sociedade. Vou analisar a sociedade. Não, a sociedade ela decorre da existência dos homens, tá? Continuando. Então, a sociedade não era um ente real em si como um cavalo, uma árvore ou um homem, mas é um composto das ações, paixões e reações dos vários homens que a constituem. Sem chegar a ser irreal nem limitar-se a apenas um efeito passivo das ações individuais, ela era, no entanto, uma substância secunda, uma forma de existência mais tênue e indireta que da substância individual, vivente e concreta. Tá?
Então, o que isso aqui significa? Ele vai... na prática, quando nós estamos analisando hoje a sociedade, a democracia, o Estado democrático de direito, os novos tempos, o novo normal, as respostas possíveis aos problemas das calamidades sociais, o aquecimento global, ou não sei mais o que, aquela coisa que seja inventada, ou real, ou imprecisa que seja, nos termos colocados, as pessoas hoje só estão analisando um modelo de sociedade sem analisar os entes que a compõem. Então o que acontece? Quando você tem uma catástrofe, analisando aqui filosoficamente uma catástrofe como é a caso do Rio Grande do Sul, 11 de setembro, a pandemia, escolha. A resposta das pessoas que têm, por isso que eu gostei do exemplo da tragédia, né? As pessoas que têm um cargo de liderança, de elite, de poder, de reconhecimento dentro da sociedade, elas nunca vão analisar o homem. Elas nunca vão analisar a vítima ali. Elas nunca vão analisar e falar assim, olha, a pessoa aqui tem um problema que, sei lá, precisa ser resolvido ali ao redor desta pessoa. Não, ela quer analisar a sociedade. Ela quer analisar, né? Tipo, como falhamos como sociedade. Eu dei o exemplo dessa besta quadrada desse Silvio Almeida num dos últimos episódios, que quando teve os assassinatos nas escolas, foi lá, de ministro dos direitos humanos agora, falar, né? Precisamos colocar a mão na consciência, saber qual que é a nossa culpa, cada um de nós. Gente, você tá querendo fazer uma análise sociológica pra eu saber a culpa que eu tenho num assassinato que aconteceu, sei lá, em Mogi das Cruzes. Entendeu? Ele não é capaz de analisar o homem. Ele não é uma pessoa que tenha conceitos, que tenha precisão intelectual para analisar. Olha, este ente aqui matou este outro ente. A resposta é da sociedade? Não. Tem uma resposta da sociabilidade, né, que o Olavo tá chamando aqui, que é falar assim, tá, quais são os componentes da sociedade que influenciaram, mas não determinaram a ação daquele ente particular. Ele é incapaz, não é uma pessoa que tenha intelecto suficiente para isso. Ele tá sempre querendo falar, mas o racismo estrutural, mas as fake news da extrema direita, mas não sei mais o quê. Então, o Estado atual, esse Estado anarcotirânico, ele sempre vai analisar o Rio Grande do Sul, uma catástrofe como o Rio Grande do Sul, e fala assim, tá, mas vamos então combater fake news sobre aquecimento global. Vamos então combater as fake news falando sobre quantas mortes tiveram no hospital em Canoas. Ele tá sempre querendo dar uma resposta da sociedade sem analisar os entes e querendo controlar a sociedade para o seu projeto de poder. É por isso que assim, a conclusão, né, do livro do Olavo vai ser a questão do império. Não vou entrar aqui em discussão porque não cabe no tema agora, né? Mas assim, é um poder que tá sempre crescendo mais e mais e mais e mais. E sempre de uma elite razoavelmente homogênea, se a gente for parar pra pensar. Desde aquela elite lá do Renascimento até a elite, sei lá, do comunismo, do nazismo, do globalismo, você vai ver assim que são os entes particulares da sociedade sempre na mesma posição, que eles vão ter esse mesmo pensamento para aumentar o seu próprio poder. Qual foi a resposta, né? Quais são as respostas, aliás, possíveis que eles querem dar para um problema como esse? Lockdown climático, uma ideia de transformar todo mundo em vegetariano, por isso que eu falei daquele negócio do Scar, né, do Rei Leão. Você vê como é que cabe perfeitamente aos dias de hoje. Há uma ideia de... Você vê, repara como esses termos, né, aquecimento global, contenção de, sei lá o que, controle da internet. Tudo isso é você analisar, tem um projeto de sociedade que estava lá no fundo da sua gaveta, fala assim, a primeira catástrofe que aconteceu, opa, vamos lá, simbora, hello, agora é a hora. Aí você vê, né, por que tantas pessoas começam a analisar esse tipo de coisa e falam assim, mas espera aí, até alguns eventos que eles tratam como se fossem naturais, eles cada vez mais, pelo menos, parecem premeditados por alguém. Porque cabe, assim, todas as peças estão sempre no mesmo lugar. É impressionante isso.
Teoria da mera coincidência, óbvio, né? Mas essa substância que ele tá querendo, que esses caras estão querendo dar à sociedade, é uma substância como se a sociedade precisasse ser protegida. Então, qual que é a resposta que você dá a uma catástrofe? É proteger o Estado Democrático de Direito. Qual que é a resposta que você pode dar a meu candidato não estar em primeiro lugar nas eleições? Então vou chamar aqueles outros candidatos de espalhadores de fake news e de milícia digital. Qual que é a resposta que eu posso dar? Uma resposta é sempre social, você nunca consegue observar um ente e falar assim, o problema tá aqui, problema, seja ele natural ou artificial ou humano, ele tá dessa forma, precisa resolver ali. Teve alguma dessas respostas que foi falar assim, cara, será que a gente não tem que chamar uma outra empreiteira, construir diques e construir pontes e construir canais de contenção da água, de desvio da água lá do Guaíba para outro... Não. O Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, criado pelo Lula, com Paulo Pimenta no comando, ele tem alguma... A Simone Tebet, né, cuidando do orçamento, tem alguma proposta de falar assim, olha, sabe, na próxima enchente, Rio Grande do Sul enche constantemente, quase todo ano. Será que a gente não tem que ter um canal de escoamento para... Não. Há uma resposta da sociedade, como se ela fosse a substância prima. Ou seja, como que na hora que tiver uma enchente em 2025, 2026, 2027, como que nós podemos manter o nosso poder? Como nós podemos dizer que nós somos os grandes gestores da sociedade e estarmos aqui impolutos, nenhuma lei nos afetar e nós estarmos sempre controlando a sociedade? Aí você vê, né? A segunda resposta que ele vai dar é do Estado hegeliano. Qual que é o grande problema disso aqui? Para você defender, então, pega o que eu falei ali no começo, né? Os conceitos que estão na boca do povo e que foram colocados na boca do povo por uma elite, veio lá de cima. E é isso que a gente precisa estudar em linguística, né? Estudar essa poética do que o Aristóteles está falando, que é muito bem analisado aqui pelo professor Olavo de Carvalho. É que estes conceitos, eles foram colocados na boca do povo com um objetivo político. Esses conceitos, eles são propaganda, marketing, aquilo que eu estava falando. Mantém o cara constantemente em contato para então ele ter uma ação efetiva, seja uma ação de compra, seja uma ação de, sei lá, votar num candidato, seja uma ação de vamos construir um dique aqui. Entendeu? Mas os conceitos que estão sendo colocados como problemas para a sociedade são fake news, aquecimento global, tudo intangível. Tudo abstrato, tudo nebuloso, tudo impreciso. Não tem um conceito ali que seja, olha, esse rio, ele enche, nós precisamos desviá-lo a água para o oceano. Qual que é a porcaria da dificuldade? Um capial do mato, um cara lá na antiguidade, um analfabeto do Império Romano já teria resolvido isso aí. Agora, você vai chegar nos grandes burocratas, eles vão chegar em outra conclusão. E aí você tem o segundo problema, né? Para esse estado hegeliano, eu não quero uma filosofia aqui um pouquinho mais avançada. Mas eles acham que eles são o último aspecto da sociedade, ou da história, aliás. Tudo aquilo que aconteceu, desde a antiguidade até hoje, desemboca no fim da história, que são eles mesmos. Teoria do Francis Fukuyama, né? Que era chamado de pensador de direita mais imbecil de todos. Ninguém levava o cara a sério. Porque ele é um hegeliano que ele fala assim, a história vai acabar com a democracia liberal. Portanto, se um país é uma democracia liberal, acabou o momento dialético ali da história, não tem mais discussão. Aquilo ali precisa chegar da democracia liberal. Repara como esses grandes burocratas e principalmente ditadores que estão lidando com esse tipo de questão, eles se consideram o fim da história. Eles se consideram o ápice da civilização. Eles consideram que eles próprios, a sua patotinha ideológica, as pessoas com quem eles almoçam nos convescotes ali em Brasília, estas pessoas são a personificação não apenas do Estado. Eles já confundem eles próprios com o Estado, mas eles são a personificação da própria história. Chegou num nível maior ainda. Quer dizer, ao invés da gente analisar a história como um eixo contínuo, com alguém de fora do tempo observando e não julgando,
Pra eles é pior ainda. O ente agora ele deixou até de ser o ser humano. Ele deixou de ser aquele ente de relações, que como eu falo, eu acho muito boa essa frase, né? Tipo, que os pensadores desde a antiguidade, para os pensadores desde a antiguidade até o Renascimento, a sociedade era nada mais que um sistema de relações entre os homens. Quer dizer, você não está analisando a relação entre homens. Ah, tem estupro no abrigo. Não, saiu uma delegada lá dando entrevista para Jovem Pan falando que tudo isso aí é fake. Não é que. Não é uma análise de relação entre falar assim: olha, quem é que pode ajudar? Aqui tem uma casa inteira sendo afogada. Quem? Como que a gente ajuda? Como que a gente resolve este problema? Como podemos mitigar isso aí num evento parecido no futuro? Não é uma questão de relação entre homens, é questão de proteção, não apenas do Estado, mas a propaganda deles é que eles são o próprio fim da história. Olha que coisa mais abstrata, ou seja, Estado democrático de direito. Porque a democracia, isso. Como que a democracia vai conviver com as fake news? Como que a democracia, não sei como que a democracia, como a democracia... É simplesmente um termo. Poderia ter sido qualquer outro, dependendo de qual hegeliano você está falando. Dizendo, o meu Estado, eu sou comunista, eu sou, sei lá, o liberal-democrata, ou como a turminha lá do bigodinho austríaco pensava. Nós somos a consubstanciação final da história. Toda a civilização anterior, tudo aquilo ali que foi pensado no passado, é passado, já era. Agora sou eu. Então a resposta que eu vou dar ao Rio Grande do Sul é proteção do Estado Democrático de Direito. A propósito, por mera coincidência, eu sou a pessoa, né, que determina os sumos do Estado Democrático de Direito. Você entendeu, então, por que nós nunca vamos ter uma resposta minimamente adequada aos problemas, sejam eles naturais, sejam eles políticos, sejam eles de crime, sejam eles de relação entre os entes da sociedade, minimamente adequada por parte de quem se acha o Estado, o próprio Estado hegeliano. Peguei assim só um trechinho, tá? Depois os desenvolvimentos aqui vão levar a gente para muitos outros lugares. Leiam o Jardim das Aflições do Olavo. Tem um link aqui, ó, livraria.senseincomum.org. Um dos livros, assim, sério, isso aqui é ouro, tá? Pra gente entender, porque você vai ver como que você tem uma ideia hoje de império, de um poder crescente, de controle dos entes da sociedade, porque você quer proteger a sociedade como se ela fosse uma substância, como se ela fosse um ente, como se ela fosse... olha, a sociedade tá aqui, ó, ela tá sendo ferida, a democracia tá sendo ferida com a sua existência. O planeta tá sendo ferido com você produzindo carbono, entendeu? Só pra você ter uma ideia, isso aqui é parte de um artigo que eu tô montando pra Revista Oeste. Vocês viram a Daniela Lima falando, né, do eixo das fake news, né, que seriam... Ela fala 3 eixos principais, depois fala de 5 eixos. Eu achei, por exemplo, a titulação acadêmica da pessoa que fez isso, tá? Ela escreve para aquele NetLab, tá? Marina Loureiro Santos. Pra você ver, ela foi formada, ela saiu do ensino médio em 2015. Pra mim é uma criança, tá lá determinando os sumos do Brasil. Esse é um dos entes históricos, né, que tá determinando os sumos do Brasil. Tava no ensino médio em 2015. Mas eu quero ver... Ela fez uma formação complementar, tá? 2018. Cinema de mulheres indígenas na Guatemala. Carga horária, 4 horas. Então é essa pessoa que, sabe, pode definir o que é verdade, o que é mentira, né? Nos seus eixos de fake news e passar para Daniela Lima, para depois a Daniela Lima ser citada pelo sistema de combate às fake news do Rio Grande do Sul, porque já tem a federal, e falar das fake news, né, mas as pessoas acham que elas se ajudam entre si, sendo que na verdade é praticamente só Estado. E aqui, ó, em 2020, ela fez a melhor formação complementar, ó. Extensão universitária em WhatsApp em campanhas eleitorais. Não ria, Ian. Como você vai rir? Ela tava estudando, meu. Caceta. Você que não tava estudando. Você tem, por acaso, extensão universitária em WhatsApp em campanhas eleitorais? Não tem, né? Não tem. Envergonhe-se. Ajoelha no milho, seu desgraçado. Carga horária, 20 horas. Ela tem extensão universitária em WhatsApp. Esta é a fonte da Daniela Lima. Eu não tô brincando, tá no CNPq. Tá, como é que ela chama? Marina Loureiro Santos.
ela tá estudando na faculdade, graduando em filosofia, é mestranda também, acho que mestrando em ciência de informação, tá? Ela que a Daniela Lima, ela começa a fala dela, fala, os especialistas estão analisando. É uma pessoa com extensão universitária em WhatsApp, em campanhas eleitorais. Você ficou no WhatsApp por 20 horas, pronto, meu filho, você já sabe mais que essa mulher. Você é uma tia do Zap? Não é isso aqui, ó. A pessoa entra na faculdade pra estudar WhatsApp, graduando em filosofia. Ela, com toda certeza, chamou o Olavo de Carvalho de guru de extrema-direita anticientífico que não tem diploma, que é autodeclarado filósofo e que acha que tem fetos na Pepsi. Entendeu? Quem que eu prefiro ler? Quem? Me diga. É a Marina Loureiro, com a sua extensão em WhatsApp? Ou é a porra do velho da Virgínia? Que tá lá no céu, sabe? Tipo, sei lá, deve estar rindo da minha cara agora, fazendo uma coisa como essa, que puta merda. Puta merda. É tudo que eu tenho pra dizer, sabe, gente? Puta merda. Então, assim, nós não teremos uma resposta adequada, porque essas pessoas que tratam a sociedade... É tudo assim, né? Você olha todo o negócio do NetLab, é só controle da sociedade. Tem alguma coisa ali falando assim, olha, precisamos resolver um DIC, precisamos fazer um escoamento adequado. Não, aí ela que saiu falando, um dos eixos principais de fake news é negar o aquecimento global. Não ria, Daniel, não ria, caramba. Meu, vocês estão de sacanagem. Vocês sim, de coisa séria aqui, mas estão... A preocupação é negar o aquecimento global, velho. Puta, enfim, né? Não, pera aí, olha o termo que é usado. Eu tô usando... Tá no netlab.eco.ufrj.br. Ó, uma das notícias. Diretora do NetLab UFRJ apresenta pesquisa sobre desinformação socioambiental em evento do G20 Brasil. Você foi convidado pro G20 Brasil? Não, né? Tá rindo aí, mas não foi, né? Não foi. Olha, desinformação socioambiental. Você repara, volta lá a poética que eu tava falando. Olha como os termos que eles inventam, que eles selecionam, ele já traz a carga. Desinformação socioambiental. Afinal, o que é racismo ambiental? O que é racismo ambiental? Vamos perguntar pro Silvio Almeida. Que eles vão falar, não, mas é porque o negro, ele tá na área mais baixa, não sei mais o quê. Só que assim, de novo, é um problema óbvio, factual, e o cara vai lá e consegue colocar uma ideologia estúpida, sabe? Essa ideologia pós-colonialista no meio de um problema de natureza humana, de relação entre pessoas. Ele é incapaz de, porque ele tá pensando, e a sociedade e seu racismo ambiental, a sociedade e sua desinformação socioambiental no evento do G20. Você imagina a lagosta que foi servida nesse bagulho. Cara, você acha, o que eu comi no último ano não deve ter custado aqui o almoço que foi servido no G20. Entendeu, gente? Leiam, professor Olavo de Carvalho, na livraria.sensecomum.org, porque nós não fomos convidados pro G20. Nosso almoço aqui vai ser bife, que vocês sabem, né, que aumenta o aquecimento global. Façam o Pix aí pra gente e eu espero que eu tenha respondido algumas dessas perguntas, porque a catástrofe no Rio Grande do Sul, sabe? Infelizmente, nesse sentido do conceito grego, né, do teatro grego que eu tava dizendo, não tá trazendo uma tragédia para os políticos, para os mandantes, como deveria trazer. Vamos cuidar disso, então. Nos encontramos, então, em breve. Guten Morgen, em Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.